Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 22 de fevereiro de 2022, são 23 horas e 55 minutos. Lição número 13 da classe de jovens. Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Texto principal. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Resumo da lição. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Como foi esse trimestre para a sua vida? Foi um trimestre edificante para a sua vida? Que nós vemos a cada dia mais ter em nosso coração o desejo de conhecer a cada dia mais a palavra do Senhor. Introdução. Hoje faremos a conclusão de nosso tema baseado no Evangelho de João, enfocando sua importância para a desconstrução das heresias e a solidificação da fé no Filho de Deus. Nós vamos estudar um pouco mais, o Evangelho a respeito de João, o Evangelho segundo escreveu João, para que assim nós venhamos de frente afrontar diretamente as heresias, porque grandes são as heresias, uma delas, por exemplo, dizendo que Jesus não é o Cristo, ou não é o Filho de Deus, mas que nós viemos a cada dia mais buscar mais e mais da palavra do Senhor. A incredulidade de Tomé, a exigência de evidências. O texto de João, que nos apresenta o propósito de seu evangelho, começa com a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Este queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daqueles que já haviam estado com ele. Aqui é muito interessante a ideia da evidência, quando há algo errado acontecendo, a polícia, por exemplo, vai investigar o caso, tem que ver as evidências, pelas evidências vai se conhecer o criminoso, e na verdade a ideia é sempre essa, é a evidência que leva o criminoso, e não o criminoso leva a evidência, ou seja, não é porque uma pessoa, por exemplo, já tem uma fama de ladrão, já é um ladrão, tem a sua ficha na polícia, não quer dizer que todo roubo foi ele quem praticou naquele lugar, pode ter sido um outro. Por isso, é a evidência que leva o criminoso, e não o criminoso que leva a evidência. Então veja que aqui Tomé queria provas cabais, ou seja, a evidência, que não uma evidência de crime, mas só para a gente entender, queria uma prova que de fato, aquilo ali era de fato Jesus era o Cristo, ele queria provas da ressurreição do Mestre. Aqui ele demonstra que de fato ele não cria, até mesmo nos testemunhos das pessoas que estavam com ele. Imagina, por exemplo, que você tem a sua turma de jovens e muitos dos jovens falam a mesma coisa para você acerca de uma determinada coisa e você não acredita. Você quer provas. É claro que dependendo da situação, é claro que você vai precisar de provas. Mas aqui no caso de Cristo, não precisava provas. Por quê? Porque Jesus já tinha falado de todas as coisas que iriam acontecer e mesmo assim não creram. É muito interessante também nós notarmos que nós falamos muito de Tomé, mas na verdade a Bíblia menciona que todos eles não creram. Não foi somente Tomé. Tomé foi o único que de fato, assim, de uma forma direta, demonstrou a incredulidade. Algumas pessoas até dizem que Tomé era ateu, o que não é verdade. Se você for tomar por base as evidências de fato da vida de Tomé, você vai ver que Tomé, na verdade, teve até um episódio que Tomé estava até disposto a morrer pelo Evangelho, para você ver que de fato ele não era incrédulo, mas nesse caso aqui ele foi. A rejeição do testemunho, mas que nós venhamos, não precisar de Aliás, na verdade nós não precisamos, porque nós cremos na palavra, sabemos que Jesus é o Cristo, mas que nós venhamos glorificar a Deus quando alguém chegar para nós e dizer algum testemunho sobre alguém. Lembra aquele ladrão que sempre roubava todo mundo, agora se converteu a Cristo, que nós venhamos de fato crer que de fato esse ladrão está convertido em Cristo, não que nós venhamos duvidar, que Jesus tenha salvado esse ladrão e tantas outras questões, que nós não venhamos duvidar do testemunho, mas que nós venhamos crer a cada dia mais, porque sabemos que Jesus é aquele que pode e
mudar todo o caráter do homem. A rejeição do testemunho. Além de considerar insuficiente o testemunho de seus irmãos, a expressão de Tomé demonstra a verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhes o seu corpo. Imagine se para crer na ressurreição fosse necessário todo esse processo. Veja que Tomé, nesse caso, ele queria ver Jesus e não somente ver Jesus, queria tocar no corpo. Se nós fôssemos trazer para hoje, é como se nós não crêssemos em Cristo porque nós pensamos, por exemplo, que poderia ser um holograma. Então nós precisamos tocar para ver se de fato não é um holograma, para a gente ter uma noção da ideia do que eles queriam. Eles não podiam talvez ser um fantasma, como foi lá no mar, né? E Jesus vem andando sobre o mar. É um fantasma. De repente foi isso, né? Talvez eles tivessem a mesma ideia aqui, talvez. Por quê? Porque eles queriam, Tomé no caso, eles não, Tomé queria não só ver Jesus, ele queria tocar em Jesus para ver se Jesus de fato era Jesus. Agora você vê até que ponto chega a incredulidade humana, né? Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia, falou de tantas outras coisas, e ainda assim aconteceu todas as coisas, e ainda assim Tomé não creu. Queria ver para crer. Queria não somente ver, queria tocar também. Então veja aqui até que ponto chega a incredulidade. Não é muito diferente nos dias atuais, né? Tendo em vista que algumas pessoas não creem mais no Cristo, né? Estão na igreja somente por uma mera formalidade. No poder do Espírito. Como vimos, nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração dos que a ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos que andaram em todo o tempo com o Mestre. Andando com o Mestre, conversando com o Mestre, vendo os milagres do Mestre e ainda assim não creram no Mestre. Como isso é possível? Interessante que para nós que não vemos Jesus, nós cremos mais do que os discípulos. Porque o próprio Cristo falou, né? Bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram. Então veja que nós, apesar de nós não vermos Jesus, nós cremos que ele existe. É claro que tem uma situação ou outra que Cristo pode se manifestar a nós. Mas assim como foi com Saulo, né? Mas de forma geral, nós não vemos Jesus, nós não vimos Jesus, nós não andamos com ele. Isso aqui nunca vai acontecer, né? Não aqui no planeta, aqui antes de Jesus voltar. Né? Mas nós cremos que Jesus é o Cristo, como está lá em João 10:30. Né? Então veja que os discípulos que andaram com ele, caminhavam com ele, não creram nele. Mas que nós venhamos a cada dia mais crer que Jesus é de fato o Cristo. Incredulidade e heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias, no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. Quando a pessoa não crê pela palavra, não crê, como diz aos Romanos 10:17, você vê que a incredulidade causa heresia. E por que isso? Porque quando as pessoas não creem nas verdades espirituais, elas buscam explicações humanas, de uma forma humana, de um caráter humano, de uma realidade humana. E procuram daqui, procuram dali e acabam criando situações completamente absurdas, mediante a sua incredulidade. Talvez seria mais fácil a pessoa apenas dizer que não crê e acabou. Mas não, eles dizem que não creem, mas querem de alguma forma negar a palavra, negar a Cristo, negar a Deus, negar o Espírito Santo, negam tudo e acabam criando heresias. E o que é pior, muitas pessoas vão nessas heresias. E por quê? Porque estão procurando para si mestres segundo a sua própria vontade, né? Querem pastores segundo o desejo, né? As pessoas hoje falam muito uma expressão que querem entrar para o Evangelho. Na verdade é o Evangelho que tem que entrar em nós, né? Porque é o Evangelho que nos transforma. Então veja que as pessoas querem criar situações para mudar o Evangelho de Cristo, mas não, o Evangelho de Cristo continua o mesmo e é imutável.
Ele não muda e não tem sombra de variação. A forma de pregar o Evangelho muda, mas o Evangelho em si, a essência em si, continua sendo a mesma. O que é gnosticismo? Pregava a existência de um dualismo, situando o bem e o mal como duas forças divinas em constante oposição. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto a matéria, terminantemente má, criada por um Deus imperfeito. A salvação seria a libertação das amarras da matéria do corpo através do gnosis, um conhecimento especial, elevado. Por isso, o gnosticismo era uma espécie de culto de mistérios. De uma forma bem prática, vemos aqui a questão intelectual da filosofia. Vemos aqui uma ideia de que parece que quanto mais a pessoa tem um entendimento, né, um estudo, né, mais intelectual, melhor dizendo assim, para essa pessoa parecia que tinha salvação. Então, nesse ponto do gnosticismo, aquela pessoa que tem muito conhecimento tem salvação. Veja que não tem cabimento, não tem parecer, né? Não tem nada. Por quê? Porque Efésios 2,8 vai contra este negócio. Então, era mais uma questão de mistérios ali, que misticismo misturava um monte de coisas. Então, muitas das vezes, essa interferência, né, do gnosticismo tinha influência, na verdade, da filosofia. Na filosofia que o filósofo, né, o filósofo falava algo e as pessoas iam nessa filosofia e buscavam de uma forma de querer fazer isso ou fazer aquilo. Mas, na verdade, tudo isso era algo que estava apenas sendo contra a palavra do Senhor. As pessoas buscavam sempre refutar a palavra, né? Contra a palavra. Então eles inventavam esse tipo de heresia, esse tipo de coisa, justamente por causa de sua incredulidade na palavra. Fé no Filho de Deus. Jesus é o Cristo. O Jesus que havia visto e tocado era o Verbo, que estavam com Deus no princípio, relatado por Moisés em Gênesis 1:1. Mais que isso, naquele princípio ele já era Deus, pré-existente, eterno, incriado, criador de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, o Senhor Jesus já estava ali, já estava presente. Quando o Senhor foi criar o homem, também estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E nós precisamos ter fé nesse Filho de Deus. Nós precisamos continuar crendo que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário por nós e que ele é o Criador, que Jesus é Deus, né? Emmanuel, né? Deus conosco. Crer para ter vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que ele é o Filho de Deus, que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Sim, nós estávamos completamente perdidos. E algumas pessoas, infelizmente, hoje também continuam perdidas. E por que estão perdidas? Porque não creem na vida eterna, não creem que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós venhamos assim ter vida eterna. Então as pessoas não creem na palavra, não creem que Cristo é de fato o Filho de Deus, não creem no sacrifício de Cristo na cruz pela humanidade. Mas foi isso exatamente o que o Filho de Deus fez, né? Se encarnou para que viesse trazer para nós, né, para toda a humanidade, a salvação. Extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno, e assim registrou para nós em João, o Jesus nascido de mulher e o Verbo eterno, é o Verbo eterno, que o Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a graça salvadora. Somente Jesus podia trazer isso para nós, essa graça salvadora, essa graça que nós, de fato, nós não merecemos. É uma extraordinária revelação, é algo espantoso se nós formos olhar na perspectiva humana. Como é possível um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e o homem e dá o seu filho para morrer na cruz do Calvário para salvar esse homem da perdição, este homem pecador, falho, que peca todos os dias e muitas das vezes faz até questão de ser contra Deus. Então veja que somente Jesus trouxe para nós essa salvação extraordinária. Conclusão. Ao encerrarmos este trimestre, tributemos nossa gratidão ao Deus eterno que, pelo Espírito Santo,
dirigiu todo o processo registrado das verdades por ele reveladas, necessárias para a nossa eterna salvação. Tributemos graça também por ter ele dirigido os pais da igreja para refutarem os escritos apócrifos e reuniu no cânon sagrado os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. Então veja que nós precisamos a cada dia mais render graças ao Deus Todo-Poderoso que deu seu Filho na cruz do Calvário por nós. Dar graças a Deus porque tudo que foi feito pela palavra, né, os escritos que não são divinamente inspirados, que não entraram no cânon sagrado para não confundir o povo de Deus, mas que veio, na verdade, a essência da palavra, né, os nossos 66 livros, para a honra e glória do nome do Senhor, que é a palavra de Deus. Nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite para não pecar contra Deus. A Bíblia vai falar em Isaías 55:11, que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz e prosperar naquilo que ela foi enviada. Portanto, continue pregando a palavra, continue ensinando a palavra, mais do que isso, continue vivendo a palavra de Deus. Hora da revisão. Número 1. Ele inicia com a narrativa de aparição de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Número 2. A dureza do coração humano somente pode ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Número 3. Que ficassem em Jerusalém para que recebessem a virtude celestial. Número 4. A incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Número 5. Um movimento filosófico religioso de índole sincretista. Que nós venhamos ter cuidado com esta incredulidade, que nós não venhamos criar situações para a palavra, tendo em vista que nos dias atuais muitas pessoas têm criado, inventado situações para pregar a palavra de Deus de forma equivocada, de forma errada, para assim levar o povo para a perdição, levar o povo ao erro. Verdade é que o povo, que no caso nós, né, o povo de Deus, todos nós, também deixamos a palavra de lado e por isso somos levados por ventos de doutrina. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A única forma de nós não sermos levados por grandes ventos de doutrina, né, na verdade doutrinas de demônios, é o fato de estarmos sempre aplicados à palavra, de ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, ouvir a palavra, que nós venhamos a cada dia mais valorizar mais e mais a palavra do nosso Deus eterno, para que assim nós venhamos continuar crendo no seu Filho, né? Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, para que nós venhamos a cada dia mais crer que de fato Jesus é o Filho de Deus e que não venha restar dúvida em nossos corações. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, até o próximo trimestre, se Deus quiser.